Oi, pessoal, tudo bem? Bom, seguindo então os nossos vídeos, nós vamos começar com uma das perguntas, né, que eu coloquei naquele vídeo de introdução anteriormente, onde eu coloquei ele para vocês que nós deveríamos responder 3 perguntas, que é quando testar, como testar e o que testar. E esse videozinho, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o quando testar, tá? São os nossos níveis, por onde que a gente vai, né, que a gente vai testando, em que momento que a gente vai estar do desenvolvimento, para a gente poder testar o nosso sistema, tá? Bom, então, aqui eu mostro para vocês, espera aí, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Aqui eu mostro então para vocês os nossos níveis de teste, tá? Então, sempre lembrando que a gente vai ter diversas referências bibliográficas, cada referência pode trazer com um nome diferente, num formato diferente, tá? Então, eu vou colocar algumas aqui e vocês vão ver que dependendo das leituras vocês vão encontrar denominações diferentes ou até mesmo níveis diferentes, tá? Por exemplo, na documentação que eu disponibilizei para vocês, né, também terem como material bibliográfico, ele não chama de teste de unidade, ele chama de teste de componente, tá? Isso para nós não faz tanta diferença, como sempre eu digo, faz diferença na hora que vocês forem escrever, e aí sim vocês têm que ter uma referência, tá? De onde vocês tiraram aquela denominação. Então aí é importante a gente seguir uma documentação, seguir como o Pressman coloca, tá? Seguir algum autor. Bom, então, o teste de unidade, essa denominação teste de unidade, ela é bem conhecida, assim, né? Se vocês forem procurar outros conteúdos, outros materiais ou ou vídeos sobre isso, o teste de unidade é bem conhecido, tá? Então, e também na documentação ele coloca esses 2 testes numa classificação diferente, tá? Então ele traz como níveis de teste esses testes aqui, mas ele trabalha também com esses outros, mas de uma outra forma. Enfim, só para vocês perceberem essas diferenças nas leituras que fizerem. Então a gente vai começar pelo teste de unidade, tá? Então o teste de unidade ele é um dos primeiros testes que a gente pode fazer, tá? Porque ele é um teste que a gente vai focar na menor partícula, né? Vamos dizer assim, na menor parcela do nosso sistema. Então, por exemplo, é onde nós vamos testar uma classe, um método, tá? Uma rotina, uma função, mas sempre a menor unidade do sistema, tá? Então, o teste de unidade, ele é normalmente feito pelo programador, porque a gente está testando, né, o código. Então, ele é feito pelo programador. E, geralmente, também, esse teste ele é automatizado. Existem ferramentas como JUnit, PHP Unit e outras ferramentas que fazem essa integração e fazem esses testes nos nossos códigos, tá? Então, o teste de unidade ele vai focalizar, né, o esforço da verificação na menor unidade do projeto de software. Bom, o que mais que eu poderia dizer para vocês desse teste? Ele é sempre o primeiro teste, como eu disse, né? Então ele é um teste que ele está sendo muito utilizado, o pessoal tem utilizado muito a questão de programar, então eu vou criar, né, por exemplo, uma classe para testar uma outra classe. Eu vou criar algo para testar uma classe ou um método ou uma rotina no código, tá? Fazendo isso de forma codificando e normalmente utilizando uma ferramenta para nos auxiliar nessas questões, tá? Uma outra coisa importante é que sempre que uma alteração for feita na nossa classe, por exemplo, esse teste ele tem que ser, essa classe de teste, por exemplo, ela tem que ser refeita, né? Então a gente não pode, tipo, testei uma classe, mas ela vai sofrer alterações, no meio do caminho eu tenho que refazer esse caso, né? Refazer essa classe de teste para poder fazer essa verificação. Então isso é bem importante. Bom, então aqui tem uma representação de um sistema, né, que eu tenho aqui a base de dados, as minhas classes, os meus métodos, aqui os meus componentes de negócio e a minha interface. Onde é que eu estou quando eu estou no teste de unidade? Eu estou nesse espaço aqui,
Estou testando a menor unidade do meu sistema, tá? Bom, o teste de integração, ele é, né, bem parecido com o teste de unidade, porque ele também é feito pelo programador, né? Então, assim como o teste unitário. Ele também ele normalmente é utilizado uma ferramenta automatizada, então JUnit, PHP Unit são uma das mais, né, conhecidas, assim, vão existir muitas outras. Só que agora, quando a gente faz o teste de integração, a gente integra duas classes, por exemplo, né? A gente vai testar um componente. A gente precisa testar a comunicação entre componentes, tá? Então, o teste de integração, ele vai um pouquinho além do teste de unidade. No teste de unidade, eu vou testar uma única classe. No teste de integração, eu faço um teste integrando, por exemplo, um componente ou duas classes, o que for, tá? Mas a gente vai além, né, da única classe que a gente estava testando. Aqui tem um exemplo, por exemplo, de vários componentes sendo testados. Então, eu vou calcular um atraso, né? Tem uma função para calcular um atraso. Esse atraso vai me gerar um valor inteiro, 5 dias de atraso. Esses 5 dias de atrasos, eles vão para a função calcular juros. Né? Essa função juros vai me dizer, o juros é de 2,5%, né, por cento de juros. E aí, eu também tenho, eu posso integrar com o processamento de pagamento, né, para dizer, né, para lançar lá o status do meu processo de pagamento. Então, o teste de integração, ele vai já integrar, né, esses componentes todos aqui. Claro, dentro ele não vai integrar todo o sistema, ele vai integrar componentes do sistema, tá? Então, nível de unitário, o nível de unidade é menor, né, unidade do projeto. Partimos para um teste de integração, onde a gente integra esses componentes. E aí a gente chega, então, em um teste de sistema, tá? Então, pessoal, um teste a nível de sistema já é um teste com o usuário final, tá? É um teste como um usuário final, na verdade. Porque o teste de sistema, ele é um teste que ele já é feito, por exemplo, no browser, no aplicativo, né, em um navegador, no aplicativo, no smartphone, no tablet, enfim, ele já é feito com uma visão, como um usuário final utilizaria, só que com uma visão de testador, tá? Então, o teste de sistema é um teste onde o testador ele vai buscar, né, as falhas que podem ter sido provocadas, né? Então ele testa como um usuário final, mas o importante é essa visão dele de testador. Por exemplo, se ele vai fazer um teste de login e senha, né, de usuário ali, senha, ele não vai simplesmente digitar um nome de acordo com o que pede e uma senha. Ele vai testar muitas possibilidades, provavelmente possibilidades que o sistema não poderia aceitar, né? Deixar espaço no e-mail, não colocar o arroba, enfim, né? O tamanho de usuário, forçar a quantidade de caracteres, tá? Então, ele é um teste que ele é planejado, né? Ele não é um teste solto, ele é um teste planejado. Ele é baseado em uma documentação de especificação do sistema. Então, todo sistema ele deve ter de alguma maneira um documento que especifica o que foi feito, né? A partir dessa especificação são criados cenários de teste. Então, o que eu vou testar sobre aquela documentação, sobre aquilo que foi especificado, que o meu sistema deve ter, o que eu vou testar. Então, eu vou tentar, né, e o testador tem essa missão de olhar para esse sistema de forma, quanto mais crítica, melhor, né, para poder identificar falhas que tenham ficado nesse sistema, tá? Que mais? Bom, ele só é feito após a codificação, né, como vocês já devem ter percebido pela minha falha. Então, ele vai acessar, o testador ele vai acessar o sistema
e ele vai verificar tudo que é exceção possível que ele puder verificar para aquele sistema. Então, um teste no nível de sistema, ele é assim, eu vou executar como um usuário, mas com uma visão de testador, tá? Para poder identificar as falhas do meu sistema. Esse seria um nível de teste. Ele vai englobar todo, né, tudo que, né, por isso que o meu sistema ele já tem que estar, entre aspas, pronto, para a gente poder fazer esses testes a nível de sistema. Bom, depois, né, pensando em nível, a gente tem o teste de aceitação. O teste de aceitação, ele é um teste que ele é bem similar ao teste de sistema, né, no formato de que eu vou acessar o meu navegador, o meu tablet, o meu celular. Eu vou entrar na interface, só que ele vai ser feito por um usuário, normalmente o meu cliente, né, aquela pessoa que está lá pedindo o meu sistema é a pessoa que faz o teste de aceitação. De uma maneira geral, é um teste em que o meu usuário, né, esse cliente, né, que já tem um olhar de usuário, óbvio, ele vai aceitar ou não o sistema, tá? Ele normalmente não vai procurar falhas como um testador procuraria, mas ele vai analisar o sistema para ver se está de acordo com o que ele está necessitando, tá? Então esse seria um teste de aceitação. Depois a gente tem o teste alfa e o beta, que é esse que eu disse para vocês que na documentação do Instituto de Teste de Software, lá ele não aparece como nos níveis, assim, como uma ordemzinha, porque lá eles colocam que o teste alfa e o beta, normalmente ele é usado para sistemas maiores, né, sistemas que são de prateleira, como eles dizem, enfim. Porque o teste beta, ele já é um teste assim, bom, o meu usuário, o meu cliente, ele aceitou, mas agora eu quero lançar esse meu sistema e eu quero que um grupo de pessoas, além daquele cliente, ele faça um teste, ele analise esse sistema. Esse grupo normalmente é um grupo restrito, são pessoas mais... é um grupo com menos pessoas, né, a gente pode dizer assim, normalmente o alfa é 50, 60, no máximo, sei lá, 100 pessoas, né, não tem uma definição exata, mas são pessoas que sabem que aquele sistema existe, que aquele sistema está sendo testado, são pessoas que são próximas ao sistema, né, o sistema que está sendo, eles sabem que aquele sistema está sendo desenvolvido, eles não pegaram, né, no ar, assim, né, um sistema, eles não têm nenhum planejamento, como no teste de sistema, não é feito um planejamento para esse teste, então ele não fica restrito a cenários de teste, alguma especificação, simplesmente essas pessoas que também poderão usar o sistema e que sabem da existência dele, elas irão analisar, tá? Uma equipe de teste, ela vai estar sempre pronta e acompanhando esses usuários, né? Para que que eles forem identificando, as equipes de programadores, no caso, podem já ir identificando. Aqui também eu coloquei que podem os times de programadores também acompanhar esse teste, assim, né? Como os testadores também. Bom, e o beta, ele é também semelhante ao teste alfa, no mesmo sentido do de aceitação e o de sistema, né, analisando já o próprio sistema, só que o alfa ele é lançado por um grande número de pessoas e ele não é nada planejado. Ele pode até atender algum critério de público-alvo, como assim, eu quero pessoas, sei lá, idosas, ou eu quero que ele seja para crianças, né? Ele não tem acompanhamento pelo programador e pelo testador, ele é como se fosse um pré-lançamento, a gente já vê isso, né, em algum software que seja lançado, né, versão beta. Então é uma versão que ela ainda não está totalmente pronta e que ela é largada no mercado para que as pessoas possam usar e colocar colocar o que acharam, por exemplo, ou identificar coisas do tipo não poder ser acessado de algum navegador em específico, identificar alguma situação nesse sentido, tá? Então esse seria o teste beta. E o teste de regressão, ele é um teste que ele fica ali no topo, mas não necessariamente ele está nessa ordem. Ele é um teste que ele pode ser executado a qualquer momento, em qualquer nível de sistema. Então, eu fiz um teste de integração, por exemplo, só que eu alterei unidades, por exemplo, lá classes,
e eu preciso fazer um teste de regressão, eu preciso voltar e refazer para aquele teste de integração, né? Então, é reexecutar os testes que já foram executados. Esse seria o teste de regressão. Bom, pessoal, então assim, ó, vamos indo, né? Esse vídeo é para vocês terem uma ideia desses níveis, né? Onde eu vou estar testando. E nos próximos vídeos, então, a gente vai vendo aquelas outras perguntas e vai integrando umas com as outras, para que depois a gente possa fazer um trabalho maior, mas pensando, né, nessas questões de onde eu estou testando, que técnica que eu estou utilizando, que tipo de teste eu vou utilizar, tá? Para a gente poder responder sempre essas perguntas que são muito importantes para os testadores. Tá bem, pessoal? Até o próximo. Obrigada, valeu!